Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, você já pegou a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e nós vamos falar sobre um tema assim muito presente no nosso dia a dia. Mesmo aquelas pessoas não tão evangelizadas assim, mas pessoas de bom senso, pessoas boas pela natureza humana, natureza da criação de Deus. Não só aquelas pessoas que, como nós, conhecemos, tivemos uma experiência com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com essa realidade das novas comunidades, do batismo no Espírito Santo, realidade dos encontros. Mas existem pessoas também que no seu dia a dia, mesmo não vivendo essa dimensão de fé que você e nós aqui vivemos, mas também são pessoas boas, pessoas que também dão bom testemunho, são fiéis em seus casamentos, são fiéis nos trabalhos, nas profissões, nos cargos, são pessoas que pagam suas contas, cumprem seus compromissos, pessoas boas que fazem o bem. Nós não podemos imaginar que somente aqueles que conhecem a fé é que estão, digamos assim, bem. Existem muitas pessoas boas, porque Deus é bom, porque Deus que fez, que criou. Então o Filho de Deus, a Filha de Deus, a tendência é ser bom. A tendência não é ser mal. Ser mal é um acidente de percurso. Mas se não houver algum acidente, a tendência é uma pessoa ser boa. Ainda mais quando chega a velhice, quando vai chegando a idade madura, como é a minha agora, 46 anos, mas daqui a pouquinho, depois dos 50, a gente começa a fazer as contas e a gente percebe que já viveu mais do que tem para viver. Então começa um outro processo da vida. A gente começa a se reencontrar com amigos da infância, da juventude, a gente começa a perder pessoas, a gente começa a conhecer. Então, naturalmente, o ser humano ele vai se amolecendo, ele vai se tornando melhor. Volto a dizer, o mal é um acidente. Se não houver um acidente, a tendência do ser humano é ser bom. Quando você olha um velhinho na rua, assim, por exemplo, não dá dó, não dá pena, andando devagarzinho com a sua bengalinha, ou na sua cadeira de roda, ou junto com a sua esposa, seu esposo, aí você fala, ai que belezinha, coisa linda, e fica cheio de compaixão. Então, aquele velhinho já foi um rapaz, já foi um jovem, já deve ter errado muito na vida, ter aprontado muito, casou, trabalhou, envelheceu e se tornou bom, até mesmo pela humilhação da própria idade, das doenças, do envelhecimento. A tendência do homem é ser bom, mesmo que ele não se encontre pessoalmente, tenha uma experiência dessas sobrenaturais, místicas com Deus, como muitos de nós já tivemos. Estou dizendo isso só para te dizer que o homem é bom, a sua essência é boa, mas às vezes existem os acidentes de percurso, droga, bebedeira, prostituição, que tiram o homem desse caminho. Então, para nós, só resta viver isso que a palavra de Deus vai dizer para nós agora. Viver isso um para com o outro. Viver isso um para com o outro. Com os nossos parentes que ainda não, digamos, entre aspas, se converteram. Ou para os nossos amigos que ainda não experimentaram Deus. Estou te convocando hoje a viver o que a palavra de Deus vai dizer. Então vamos lá. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimento de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros. E se um
tiver motivo de queixa para com o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você tem aquelas famosas receitas de bolo, né, Adriana? A Adriana é uma boleira mão cheia aqui. Não só ela, como a sogra dela também. Acho que acredito que a mãe também seja. A minha mãe também. Aí, tá bem, o Nildo está bem servido. Mãe, esposa e sogra. Mas todo mundo tem, antes de fazer um bolo, tá lá a receita. O que é a receita? Tem duas partes a receita. Primeiro, os ingredientes. E depois, o como preparar. Está aqui. Deus nos deu os ingredientes e Deus nos deu o como preparar. Vamos aos ingredientes mais uma vez? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, aí vem agora os ingredientes. Vestivos com sentimento de compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros, e se tiver motivo de queixa um contra o outro, perdoai-vos. E agora, modo de preparar. Sobretudo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Meu irmão, isso não é apenas para mim, que estou numa comunidade Canção Nova, para o Emanuel, para o Sapo, para a Maria Marta, para a Adriana, que fazemos parte de um corpo, de uma comunidade de vida. Não, isso é para nós, mas também isso é para aquele que está lá no presídio, nesse momento, talvez vendo ou sorrindo para a vida. Existem presídios que têm televisão, ou no hospital, ou no hospício, ou no arranha-céu, num prédio de escritório, na sua mansão, no seu barraco, numa comunidade, na favela, na zona da mata, no sertão. É para todos nós. O Senhor está nos convocando hoje a entender que o ser humano é bom. O ser humano, a essência dele é boa. É que muitas vezes nós, por teimosia, por marcas, por revolta, por rebeldia, nós vamos optando a viver sem esses recursos, sem essa programação, sem esses dons. Nós optamos, queremos dar o troco, queremos nos vingar, queremos, enfim, e nos afastamos. Isso a gente chama de acidente de percurso. Você começa a se afastar dessa que é a realidade. Muitas vezes você olha para uma pessoa e fala assim, né? Fulano de tal é gente boa, só tem um defeito. Esse defeito é que te afasta dela. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que eu tenho dito nas minhas pregações. Você não tem defeito. E você pode até se assustar nesse momento, né? Eu não tenho defeito? Não. E mais, hein? As pessoas que convivem com você também não têm defeitos. Porque se você seguir a minha linha de raciocínio agora, você vai concordar comigo. Deus é perfeito. Deus é perfeito no que faz. Deus que é perfeito no que faz, não criaria alguém com defeitos. Mas da perfeição da criação do ser humano, Deus nos criou limitados e não defeituosos. Aquilo que você olha para uma pessoa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu melhor amigo, para o seu companheiro de trabalho e diz, fulano de tal é muito gente boa, só tem um defeito, substitua a palavra defeito por limite. Fulano de tal é gente boa demais, mas ele tem um limite. Ele não consegue perdoar tanto. Ele não consegue ter paciência. Ele não consegue esperar. E limite é limite.
Quando nós construímos uma extensão, nós permitimos que aquela pessoa que estava limitada, ela não poderia passar daquele ponto, ela começa a chegar mais. Você já passou roupa na sua casa? Sim, muitas vezes. Você já enfrentou, por exemplo, aquela situação que o cabo do ferro é curto? Uhum. Aí, geralmente, as pessoas colocam a roupa na beira da cama, liga o ferro na parede e só tem um curto raio de ação do ferro. É para lá, para cá. Ela tem que movimentar, puxar mais a camisa ou a calça. Aí, não deu vontade de você falar para o Nildo: Nildo, faz uma extensão para mim. Aí o Nildo vem com aquele mais 1,5 metro de fio, liga lá na parede, aí você passeia com o ferro. Na cama inteira, eu já passei o lençol na cama. Aí, tá vendo? Aquele lençol de elástico, que é triste. O que aconteceu naquele momento, meus irmãos? A Adriana estava limitada. O limite dela, o raio de ação dela, não permitia que ela passasse o resto da cama, porque o fio era curto. O esposo dela, meu querido irmão de comunidade, Nildo, pouco inteligente demais. Meu professor Pardal, meu Magari. Ele é tudo. Ele é tudo. Você dá um alfinete na mão dele, ele faz um carro. Ela foi lá e falou: Nildo, meu querido amigo, meu querido parceiro, marido, me faz uma extensão, me tira do meu limite. O Nildo foi lá, cortou 2 pedacinhos de fio, colocou a fêmea de um lado, o macho do outro, chegou, ligou na parede, pegou o fio do ferro, tirou a esposa da limitação e deu um raio de ação maior para sua esposa. E a esposa ficou feliz porque passou a cama. É assim. Quando nós nos encontramos com uma pessoa limitada, nós precisamos dar a ela uma extensão. É assim, pai e filho. É claro que tudo isso se dá muitas vezes num clima desgastante, muitas vezes de discussão, de conversas duras. Mas você precisa dar ao filho, dar à esposa, dar ao amigo uma extensão para que ele saia do limite dele. O limite é uma coisa que tem que ser vencida. Então, muitas vezes você tratou como defeito aquilo que era apenas um limite. Muitas vezes você foi tratado como defeituoso naquilo que você era limitado. E o Senhor, a nos dar essa receita, Ele está tirando a cada um de nós. Ele está tirando casamentos que estão para se acabar, esposo e esposa que estão para se separar, simplesmente porque um olhou para o outro e viu o limite do outro e não teve compaixão. Não olhou para aquela pessoa e disse: puxa vida, como é limitado esse meu amor, esse meu filho, essa minha filha, esse meu pai, essa minha mãe, esse meu irmão, esse meu amigo. Você interpretou mal, você chamou de defeito aquilo que era limite. Por isso essa palavra vem em nosso auxílio nesse momento. Vou repetir para você. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, está falando de você, um eleito de Deus, um santo, um amado, vestivos, ou seja, vamos nos vestir com um sentimento de compaixão. A Adriana, quando olha para o Dunga e vê um limite do Dunga, ela tem que olhar para mim com compaixão. Puxa vida, né? O Dunga é um cara tão bom, mas nesse ponto, coitado dele, ele não consegue caminhar, ele não consegue. Aí ela tem 2 opções: ou deixa como é que tá para ver como é que fica, ou me ajuda. Vou ajudar o Dunga nesse aí. Vou ajudar. Ele é um cara bacana, eu vou ajudá-lo nesse ponto. Ela teve compaixão para comigo. Ela até me julgou, mas foi um bom julgamento. Ela me julgou: pô, o Dunga é gente boa, mas o Dunga é limitado nesse ponto. Mas ela não me virou as costas. Ela decidiu me ajudar. Ela se decidiu a me tirar do meu limite e fez uma extensão para mim. Não é lindo isso? Então, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Imagina você tratando alguém assim. Imagina você tratando alguém que mora com você, que trabalha com você, que se diverte com você, ou que está sendo apresentado a você no dia de hoje. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Continua: suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa para com o outro, perdoai-vos.